E hoje a nossa conexão é com o olhar de Alexandre Schutt, que está aqui com a gente. Eu não sei nem o que dizer, porque são tantas coisas. É psicólogo, astrólogo, doutor máximo, né, em acupuntura e muitas outras coisas que eu vou deixar ele aqui contar para a gente. E assim, começando pelo desafio que deve ser, ou deve ter sido, você integrar todos esses caminhos. Conta pra gente, Alê. Bem, primeiro, Paty, muito obrigado por estar aqui. Chamar de Eu que Paty, te né? agradeço, claro. E eu cheguei a assistir hoje, né, alguns Cortes. takes, os cortes, né, de entrevistas que você fez. Sim. E eu achei muito bonito. Algumas pessoas eu admiro muito, 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 muito. Outras eu conheço distantes, né? Mas são, sei lá, umas 10 pessoas que você entrevistou eu achei super legal, né? Então eu fico grato de ter sido convidado. Muito obrigado. E eu, E um privilégio também, ter você aqui. Bem, eu trabalho basicamente com saúde e consciência, né? Então eu tento ampliar a consciência em vários níveis, em várias manifestações, né? Então, igual a gente tem várias divisões de almas, né? Divisões de corpos, corpo emocional, corpo psíquico, corpo mental, corpo físico. Então, eu ao longo da minha jornada e desde pequeno, eu tenho desenvolvido o ato de compartilhar a luz, né? De ajudar as pessoas, de ensinar as pessoas a darem um upgrade, né? Então, assim, às vezes o disco está arranhado e não sai daquilo, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí ela entra num espaço psicoterapêutico com esse objetivo de regredir, olhar para trás, regredir no tempo, limpar esse tema e a partir dali progredir, seguir a vida com mais conteúdo, com mais consciência. Então, minha função é essa. Agora, eu estou mudando um pouco a forma de pensar sobre mim, sobre a mim mesmo, né? Que no início eu achava que eu ajudava os pais, né? Porque meus pais tinham os assuntos pessoais deles, né? De saúde, de comportamento, de um montão de coisa assim difícil, né? Que você via assim. E eu fui estudar psicologia, depois fui estudar, em paralelo, fui estudar... Para entender seus pais. Não para entender meus pais. Para resolver. Eu sentia que eu tinha algumas funções, né? Tá. E eu fiz aqueles testes de... Como é que faz aqueles testes de vocacionais, né? Eu fiz, na verdade, um curso vocacional com vários testes. E no resultado mostrou uma área sociopolítica, histórico, médico, psicólogo. Ou seja, eu saí mais confuso. Sim, do que E aí, nisso, eu tinha que fazer o vestibular, né? E uma das coisas que eu prestei era psicologia. E dos 3 faculdades de psicologia eu passei, de medicina eu não passei, e história que eu achei, porque tinha a ver com esse teste, eu pus também. E com o passar do tempo, com a minha biografia, né, eu comecei a ver que tinha tudo a ver. Esse conglomerado de coisas, né? E por isso que eu acabei fazendo várias coisas. Então eu fui mexer com a área socioambiental, ecológica, né? Um trabalho lindo que você faz. De sustentabilidade. Hoje a gente plantou mais 48 árvores no bairro. Que maravilha. Não é fácil quebrar calçada, articular com a prefeitura, com a sociedade, com os moradores, com os comerciantes. Depois trazer uma árvore nova, mudar o ambiente, fazer uma intervenção urbana, isso é um trabalho paralelo que não tem nada a ver com a minha carreira, com o meu ganha-pão. Meu ganha-pão é clínico e professor, né? Ou seja, eu atendo e dou aulas, né? Mas essa parte eu faço como se fosse um hobby, que já estou no número expressivo de árvores e plantadas e florestas e tudo mais, mas com o tempo eu comecei a entender que era uma coisa só. Eu ia falar isso, que tem sentido. Tem muito sentido, né? Muito sentido. Eu me lembro que eu estava na Índia, eu fui num grande astrólogo, que era o mestre dos mestres em Varanasi, ele fez pela mão, e aí a leitura, e aí ele falou,
você planta árvores, você já começou? Ou seja, eu falei, eu planto e já comecei. Aí ele falou, muito bom, né? E depois ele falou na área médica, ele falou, você é um médico de alma. E então, assim, eu comecei a entender que minha vida é nesse sentido. Para Então que tem, você veio, né? então tem assim, tem estudos desde a Kabbalah, né, que eu estudo já, sei lá, uns 40 e tantos anos, desde pequenininho, quando eu comecei a estudar psicologia, vieram professores de Kabbalah junto, né? E isso foi uma sequência, vários momentos e professores, né? Professores e professoras, gente assim que você vai convivendo e aprendendo um tantinho de cada um. E na área da medicina chinesa, foi quando eu operei o ombro. Na verdade foi antes, né? Eu estava com o joelho ruim, eu morava fora do Brasil, e aí eu fui num cara que começou a fazer massagem no meu pé, pro joelho, e explicando que se a massagem aqui ia soltar ali, eu não entendia nada. Mas soltou. Nem me lembro direito, assim, Deve mas ter soltado. ficou, porque em seguida eu voltei pro Brasil e eu fiz a operação no ombro. E em seguida, ainda de tipó e gesso, uma colega, a Sônia, da faculdade, falou, vai conhecer o Armando Austrégésilo, e aí ele vai te ajudar. E a gente teve um encontro, né? Conectando olhares. Eu sei que ele abriu a porta, a gente ficou se olhando, aí a Sônia e a Shana, que é uma da África, ficaram olhando pra gente, a gente ficou se olhando um tempão. Aí ele falou, pois não? Aí eu queria conhecer o Armando, falar com o Armando. O Armando sou eu. Só que eles falaram que a gente ficou se olhando um tempão. E esse olhar ficou tão óbvio que com o tempo eu já estava dando aula e atendendo na área de massagem Do jeito oriental. que você está contando, parece que foi assim um download assim dos dois. Foi muito. Né? E ele inclusive falou, olha, Lê, eu gostaria que você fizesse o curso, porque você já sabe, mas é bom você fazer o curso. Eu falei, com o maior prazer, claro. E venha trabalhar. E depois ele me chamou para ser sócio. E Com no acupuntura? Final, não, antes era com massagem oriental, com massagem shiatsu do yin, tá. mas era com explicações. A gente tinha que entender realmente o Tao Yin Yang, né? Essa relação do equilíbrio, né? Das polaridades e da unidade. E depois os 5 elementos, as 5 almas, e eu fui indo além do que era falado no curso, eu fui indo. E com o tempo eu fui estudar acupuntura até virar doutor em Beijing, né? Pela World Federation of Chinese Medicine Societies. E eu tô saindo pelo mundo, né? Vou voltar para o Japão daqui a pouquinho, tô indo agora para o Paraguai, Argentina, vou amanhã, inclusive, né? Aí nesses lugares dessa você gravação. vai... Eu atendo, vou lá também, planto árvores. No Japão, quando eu fui a primeira vez, eu plantei árvores. Dessa vez eu vou num período de muito frio, então talvez eu só vá dar algumas palestras para os japoneses que moram lá, brasileiros, né? Ou seja, japoneses brasileiros, e talvez falar com o governo sobre o plantio, porque o pessoal está articulando isso também, para ver se a gente estimula a educação ambiental. Talvez a entrada lá seja até mais fácil, né? Tem várias pessoas que têm falado, o Japão honra você e tá tudo ok. E toda quinta-feira, há 16 anos, eu como com um japonês. Eu sou o único brasileiro num grupo fechado, e toda quinta-feira eu tô lá almoçando com eles. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Na Liberdade? Na Liberdade. A gente chegou a ter uns 3 restaurantes, agora é o 4º restaurante nesses 15 anos. É um grupo mais antigo, eu sou o mais jovem e único brasileiro. E então, assim, China, Japão, Israel, Índia, todo mundo abriu as portas, né? Agora eu fiquei curiosa, você como astrólogo, você já viu no seu mapa, você deve ter muito claro esses seus encontros com esses mestres, né? Isso sim, né? É bem forte. A gente chama o local onde você vê a tua vocação, um dos locais da tua vocação é o meio do céu. É onde é ativada a vesícula biliar no corpo, que é entre a 9ª e a 10ª casa. A parte mais alta é o zênite, é o cucuruco, o pai rui aqui. A parte mais alta é a tua missão. Então você sai da sua casa, que é o fundo do céu, e você vai para a sua missão. E na missão, no meio do céu, eu tenho muito forte. Né? A gente viu o seu mapa agora, né? Você tem a lua lá também, a mesma coisa. E Libra? A lua no meio do céu, né? É. Eu acabei desligando aqui, eu acho. O meu é... Aqui.
Vou pôr aqui, ó. Ó, aqui, ó, Lua no meio do céu, tá vendo? Aham. Então, e a parte da fortuna também. Então, e Apolo também. Ou seja, a gente tem realmente muitas coisas na carreira. E eu, no meu mapa, eu tenho Marte, Júpiter, Vênus, Mercúrio e todo o mapa voltado para isso. Então, o que eu faço? Eu ensino. Eu tento pegar um grupo fechado, minhas aulas são fechadas nos grupos, e eu vou ensinando a ver o complexo que é a vida, né? Sim. Então, eu passo na área da astrologia o mapa astrológico, aí as técnicas, os eclipses, os trânsitos, os ciclos planetários, aí as progressões, e aí depois eu entro na parte da constelação familiar dentro do mapa, ou seja, você vê o mapa e você começa a entender os avós, bisavós, e mostrar que a Nossa. genética espiritual não é o destino, mas se você não tiver consciência, vira o Vira o destino. destino, sim. Então o objetivo é quebrar. E para isso tem que tomar muito cuidado para não ser intransigente, inflexível, tá aberto a ver diferente. Então os alunos, até eles nos próprios ciclos, né, eu acabei o curso, eles continuam, foram para outra turma. Aham. Eles estão migrando. Então essa é a forma que eu avalio se eu estou indo bem nesse sentido, né? Porque acaba o curso, fala, professor, posso continuar? Eu falei, pode continuar. Então eles continuam na outra turma. Mas não vou falar nada. Eu falei, não, fala e eleva o nível das pessoas. Então eu tenho feito isso ao longo dos anos. Meu dia a dia é muito difícil. É muito Em que difícil. sentido? No sentido meu, eu comigo mesmo, né? Eu acho que eu tenho olhado para mim e visto quantas coisas são difíceis, né? Uhum. Por isso que eu falei, no início eu vi o mapa achando que eu estava ajudando meus pais. Aí, uma vez eu estava dando aula e comecei a ver que teve um retorno de Saturno 6 meses e meio de nascimento, ou seja, eu tinha 6 meses e pouco, teve um retorno. E esse foi fundamental para eu ver os problemas. Porque antes eu achava, nossa, olha que mapa legal, não sei o que, eu estou à disposição, eu sou compartilhador. E depois eu falei, não, eu preciso resolver os assuntos de ordem psicológica que eu tenho no inconsciente, que de repente assuntos que tem tudo para dar certo, não davam certo, né? Sim. Então eu tenho focado olhar isso e tenho feito vários caminhos, igual eu faço, igual um polvo, vários processos, homeopatia, acupuntura, constelação familiar, psicologia, psicanálise. Eu sou psicanalizado 2 vezes por semana, né? Então, quando eu dei uma pausa, eu não estava olhando. Aí eu falei, não, agora eu vou olhar e vou mergulhar, até quando eu não tiver assunto, mas eu tenho sempre, né? Assim, Com certeza. eu vou olhar para esses temas. E Agora, para quem não entende nada de astrologia, explica o que que é o retorno de Saturno. o retorno, É. então assim, é um retorno planetário, né? Então imagina que pegando a imagem aqui, essa aqui, imagina que isso aqui seja um mapa e esse planeta nesse lugar aqui estava nesse grau, minuto e segundo na elíptica, ou seja, entre os 12 signos, né? Estava no caminho do Sol, estava exatamente aqui, grau, minuto e segundo. Tá. E o outro estava lá. Então, quando o Sol volta um ano, quando é teu aniversário, ele volta no mesmo grau, minuto, segundo, é a revolução solar, revolução do Sol, a revolução planetária do Sol. Tá. A Lua, que a cada mês, 29 dias, média, a mesma coisa. A Lua, sei lá, você tem aqui a Lua a 19 graus de Libra. Então, toda vez que a Lua está a 19 graus de Libra, 1 minuto e 30 segundos, é a tua revolução de Lua. O Sol é uma vez por ano. A Lua é a cada mês. O Marte a cada 2 anos. O Júpiter é a cada 12 anos. E o Saturno, a revolução de Saturno, é a cada 29 anos. Então eu tenho o Saturno da minha geração em Peixes, final de Peixes. Ele está agora. Tanto é que estou indo para a Argentina e para o Paraguai nesse momento do meu primeiro retorno de Saturno. E a outra, provavelmente, eu vou estar na Flórida e depois, que eu já fiz os cálculos, e o outro é no Japão, que eu já estou até com a passagem e tudo mais. E é quando o planeta volta no mesmo grau, minuto, segundo.
como ele vai, volta e vai, ou seja, ele vai, fica retrógrado um tempo, passa de novo e vai, nesse ano eu vou ter 3 vezes. A mais importante é a última, porque ela vai durar 29 anos. Aham. Então é como se fosse um mapa do destino, é o mapa do que você vai ter que saber lidar com isso. Então eu estou fazendo uma pequena alteração com o objetivo de sair da mesmice da época que eu nasci. Então, o retorno de Saturno é o momento para se quebrar padrões, para se É um questionar. dos, é um dos. Um dos. Muito mais forte que a Revolução Solar, Tá. que é o que todo mundo fica falando, eu queria fazer a Revolução Solar. Aham, aham. Ligam para minha secretária e falam assim, eu queria fazer a Revolução Solar, por favor. E isso, às vezes, não é tão importante. Tá. Às vezes, é melhor você ver como é que tá as revoluções dos planetas mais lentos, de um Marte, de um Júpiter e de Saturno. Depois vem um planeta chamado Quiron, que a cada 51 anos. Todo mundo tem os 51 anos o retorno. E tem o Urano. Urano é 84 anos. Então você vê, o Jô Soares morreu no retorno de Urano dele. Mas você não vai fazer uma mudança do cara com 84 anos. É meio desnecessário Sim, até, sim. né? É meio à toa. Agora o de Saturno é muito, muito importante. Muito importante. Então tem pessoas que sabem disso, astrólogos, né? É mais quem é astrólogo me procura para que eu possa orientar essas transições. Entendi. Entendeu? E falando nesses questionamentos de padrões de tudo, aí eu me lembrei aqui que você disse que você também é constelador familiar e que você teve um encontro também bem profundo com Bert Hellinger, né? Eu tive uma oportunidade, né? Aham. Assim, a vida me deu uma oportunidade. Porque eu já era formado por 2 vezes em constelação familiar. Uma eu fiz com o pessoal, com a Esther Franca, ou com a Liane Zink, que o pessoal, a Esther que trouxe o Bert primeira vez no Brasil. Ela já falecida e carioca, né? E depois eu fiz com uma outra professora o curso de ponta a ponta. Sempre eu faço o curso de ponta a ponta, né? Assim, mesmo tendo já noção. Aí souberam, o Bert vem para o Brasil. Eu falei, então tá, eu vou. Eu fui lá, fiz a inscrição, sentei na segunda fileira. E aí senta aqui do meu lado o Bert. Ele vai lá na frente, desce, faz uma apresentação de capoeira para ele, senta aqui. Velhinho, fraquinho. Aí eu falei, eu trabalho com isso, eu vou deixar a pessoa boa. Energia. Aí eu falei, Bert, tudo bem? Eu falei, eu sou doutor em acupuntura, sou mestre de Qigong na China, eu estou à sua disposição. Aí ele ficou olhando para mim e falou, eu estou esperando você há muitos anos. Nossa. Que bom. Por favor, quando acabar, se você puder, fique lá na coxinha, avisou Sophie Hellinger, né? E aí eu fiquei com ele um pouquinho. Assim, eu assisti a aula e aí eu comecei a ver que eu não sabia nada, que todas as constelações que as pessoas, os terapeutas, os alunos iam lá para frente, ele ia para um caminho que eu não iria. E eu falei, nossa, ele é muito verdadeiro, muito forte, muito maravilhoso. Eu não sei nada. E aí eu entrei numa crise. Aí eles falaram, a gente vai dar um curso, quem quiser entrar numa graduação. Aí eu entrei na graduação de ponta a ponta, na primeira turma. E depois, tinha 1, 2, 3 gente que acabou se formando junto. E depois eu fiz a pós-graduação com a Hellinger Schule, na Alemanha. Mas eu tive só alguns momentos com o Bert, que era mais para ajudá-lo. Sim. E sempre sabendo que ele estava num nível muito, muito avançado. Então eu tive a oportunidade, a felicidade de ter algumas aulas com ele. Esse final de semana a Sophie estava aqui no Brasil, a Sophie Hellinger. E eu tive a oportunidade, a felicidade de... Nem cumprimentei ela, né? Talvez ela lembre, né, que eu atendia tudo. Mas Ela deu o quê? ela fez um curso que ela está fazendo, que eu não sei o nome exatamente, parece até com um podcast que eu estou criando, é um Norte, o dela é um caminho, alguma coisa assim. E depois ela deu um seminário de constelação familiar. Então ela ia explicando e chamava algumas pessoas que tinham algum assunto. Eu o tempo inteiro querendo levantar a mão, mas assim, o que foi mexido muito forte, só de você estar junto. Sim. E eu fiquei muito feliz, que eu falei, eu ainda não estou preparado. Eu ainda não sei. E, assim, a gente está sempre aprendendo. Né? E assim, eu constelo muito pouco. Eu recebo os clientes na clínica para mapa, para psicologia, para acupuntura. E aí eu direciono para outros consteladores.
E aí o que que eu faço? Eu vou junto. E eu fico falando algumas coisas para o constelador Sim. para que trabalhe isso, né? Então Deve ser, eu fico tentando principalmente, imaginar dentro de você, ali, você atendendo alguém, aí você com a sua visão psicológica, sua visão de na medicina chinesa, com astrologia, com constelação, tudo isso deve vir um mundo de informações na hora, né? eu tenho falado assim, o alinhamento entre o céu Isso, e a alinhamento. psique, quando você consegue entender o mapa e a psique, você tem resultados reais. Então, assim, é muito importante, né, a leitura do mapa astrológico com a escuta psíquica, com a escuta clínica. Aí ela vai te dar clareza para agir, para se direcionar, para ter compreensão. Você precisa ter uma compreensão do tempo, espaço. Você precisa compreender os sistemas neuróticos que a gente está preso. É fundamental. Eu não consigo não ver isso. E quem pede para mim, não quero ver astrologia, eu falei, tá bom, não tem problema. Passa 1, 2, 4, 5 anos, eu vejo repetindo na pessoa o mesmo padrão. E eu vejo a oportunidade da pessoa, quando ela fala, eu posso ver de novo o mapa? Eu falei, Aham, tá bom. Né? Como são vários anos, né? Eu já tenho quase 40 e tanto, 43, 44 anos de atendimento, né? aham. Acho que 44 esse ano, em julho, vai fazer 44 anos de atendimento. É, é muita coisa. Atendimento mesmo, sabe? Sim, Você vê as pessoas passando por várias etapas. Então eu vou buscar o meu espaço terapêutico para poder estar aberto para claro, receber se os outros. cuidar, né? Para não misturar assuntos, sem querer um assunto, projeta um assunto que eu não resolvi, isso dá problema. Então eu preciso apoio o tempo E inteiro. as pessoas que te procuram normalmente já te conhecem ou tem gente que chega lá e que é completamente cética, por exemplo? Tem gente que fala, eu gostaria, por favor, eu tô com um problema, dor nas costas. Eu falei, tá bom, né? Então, tipo, agora, há pouco tempo atrás, um amigo meu falou, olha, eu não quero ver mapa, Ah, né? Um amigo meu, me conhece, né? tem pessoas que têm medo, né, Não, de não, eu não ver sei, não sei. Eu nem, a pessoa fala não, falou, tá ou não ok, acredita em né? nada. É. Aí ele falou, não quero ver o mapa. Eu falei, tá bom. Ele falou, tô com muita dor nas costas. Eu falei, tá bom. Aí ele não levantava da cadeira. Eu falei, pode ir pra maca. Ele ficou assim, sentado. E aí passou eu falei assim, que mais? Esse que mais, né? Que mais, né? Desabou. E aí ele falou, olha, eu tenho um traço suicida, eu tenho uma depressão constante. Eu até fiz um vídeo no Instagram, né, falando a respeito sobre essa depressão oculta e Sim, lenta e leve que ela vai mantendo a gente acaba deixando de ter alegria, de ter prazer, de potencializar a vida, tudo, porque tem oculto uma depressão. Aí eu falei assim, eu posso entrar com o meu lado homeopata, posso entrar com isso antes da gente ainda mexer tem com o corpo. homeopatia, Tem homeopatia. antroposofia. Antroposofia não, eu sou homeopata, né? Sou Tá, pós-graduado em achei que homeopatia. você também Mas eu conhece. convivo com médicos antroposóficos. Inclusive agora os médicos pediram para eu dar uma palestra de astrologia médica para os médicos antroposóficos, para Tá, uma sociedade bacana. deles, né? Sabendo que eu sou homeopata e de vez em quando eu incluo, então eu incluo um componente que é usado na antroposofia, que é por exemplo, o ferrocidérium, que é o meteorito, né? Aham. Então eu coloco o auron, ferrocidérium, só que o auron, dependendo da situação, eu não faço igual o médico antroposófico faz, eu faço mais igual o homeopata. E aí eu mudo a dinamização. As dinamizações são diferentes. E as farmácias entendem isso e me ajudam a ajudar o cliente utilizando sistemas complexos e distintos, entendeu? Sim, E aí tem. E para cada um é uma fórmula diferente, é muito interessante. Às vezes o componente é o mesmo, mas a dinamização é outra, sim. né? Então, aí eu tenho a homeopatia junto, né? Eu acho que curar é tornar a pessoa consciente. Essa é a minha opinião. Curar, Jogar a luz, né? julgar, deixar a pessoa consciente. Porque se ela está consciência, se ela entende que o mapa dela é sagrado, que a história dela é uma chance de
transformar a derrota em vitória, se ela tem essa noção... Que ela pode escolher esse caminho, né? É. Então, assim, a minha função, assim, o céu está lá, eu traduzo, né? E a leitura do mapa, ela vai mostrar uma situação. Uhum. E se a pessoa quiser falar disso, ela fala. Se ela não quiser, ela fica lá na defesa de caráter, ela pode ficar 2, 3 vidas. Sim. Ela pode ficar anos, décadas, mas ela pode ficar vidas, presa. Fala, não quero mexer, não quero mexer. E na hora que dá o que ela entra, ela passa por Da'at, que ela passa por Escorpião, que ela passa pela morte e renascimento, que seria o exemplo de Plutão. Uhum. Na hora que ela entra nesse fogo sagrado, que ela vai olhar para ela, aí ela vai ter a oportunidade de conviver com a própria dor e falar, eu estou disposto a limpar isso. Senão ela fica repetindo o padrão, brigando, reclamando, machucando. E como é interessante quando a pessoa resolve limpar essa dor, como que isso vira uma oferta dela no mundo, né? Ela passa a ser uma pessoa que pode ajudar outras pessoas. Essa é a consequência, né? Essa é a consequência. Por isso que eu dou aula com o objetivo que eles virem professores, né? Ou seja, não só terapeutas. Uhum. Né? E como eu estava dando esse exemplo, né, das pessoas, o meu amigo veio, e eu falei, que engraçado, né? Você veio por causa da lombar e a gente está tratando agora essa depressão. Como é que você está? Ele falou, não, Ale, bem melhor. Mas eu queria ficar sem remédio. Eu falei, não mexo na área médica. A área médica é com o médico. Uhum. Eu converso com os médicos, a gente interage, né? Existe uma distinção. Por exemplo, eu não vou receitar nunca remédios que é da área médica, né? Mas do que eu posso, eu faço, Sim. né? Então, às vezes, eu vou trabalhar o quê? O espírito da pessoa. Então, eu vou pensar como acupuntor, como eu vou ativar a vontade de viver, que está no elemento da água, chama Zi, né? Zi é vontade de viver, né? Então, eu falei, se eu estiver tocando no corpo, eu posso nas costas, no ponto Zi, né? Um ponto da sala, ou do living, da sala de vontade de viver. Eu posso no ponto da alma etérea, que é do fígado. Então, eu vou usando os instrumentos de acordo com o ok do meu cliente. Se por acaso ele não quer, eu vou só fazer aquilo. Se ele está disposto, por exemplo, ontem veio uma terapeuta em casa e a gente só conversou. E aí hoje ela me ligou e falou, Ale, eu gostaria muito de você mexer nesse espaço que eu passei esses, 5, 6 anos de separação, de conflitos que você viu no meu corpo, não sei o quê. Que eu falei, olha, eu estou à disposição. E ela falou, eu quero, na hora. A resposta é sempre sim. A melhor coisa é o sim, que a gente tem que falar para a vida. Aí ela falou, sim. E hoje ela me ligou falou, olha, Ale, eu reforço, eu quero, vamos agendar, não sei o que, eu estou disponível, não quero mais ficar nisso. Então, é a consciência, né? Então, quando você fala curar é tornar-se consciente, na hora que ela tem consciência do assunto, fala, não quero mais isso. Sim. Eu não quero mais escolher. isso. Então, tem uma vez também, uma cliente, ela pegou e eu tinha um consultório que a pessoa deixava o sapato lá de fora. Hoje eu não faço mais isso. Eles fazem, mas eu falo, não, fica à vontade. E aí ela falou assim, eu falei, você tira o sapato para entrar? Porque eu tenho tatame, não sei o quê. O consultório é muitos anos, 30 e tantos anos atrás. E ela ficou com o dedo aqui no anel, né? E falou, será que eu tiro o anel também? Aí eu olhei para ela e na minha cabeça, falei, bem, o tema é separação e o tema é fortalecimento dela. E aí eu falei, o sapato, por favor, e o que você achar necessário? Eu acho que eu vou tirar, né? E ela não falou do casamento. Não, até os 44 minutos na hora de ir embora, do segundo tempo, né? Eu sei bem como é. Aí, quando eu estava acabando a sessão, ela falou, ai, doutora Ale, você pode falar também do meu casamento? Eu falei, como assim? Né? Eu já estava sabendo, que eu estava aguardando, ela já tinha dado a dica, né? Então, tá muito difícil, sabe? Não sei o quê. E a partir dali, eu falei, eu posso te convidar para uma sequência de sessões? E a gente foi super legal, ela fez separação, foi estudar psicologia, conheceu, tá bem, casou já, tá tudo, sabe assim, sim, seguiu tudo a vida. fluindo, Então transformar derrota em vitória, regredir
para limpar o assunto, progredir e avançar com a alma, avançar com a consciência, avançar com o corpo. Aham. E eu falo, eu faço parte de tudo isso também. Né? Isso é importante estar falando. Eu estou em processos constantes. Tem horas que eu estou bastante, tem horas que eu estou menos, mas eu estou sempre em processo de estudo, de avaliação, de pensamento. Sobre si mesmo. Sobre mim mesmo, os meus desafios. E hoje eu vejo que o que eu nasci, quando eu nasci, e principalmente depois que eu nasci, quando eu nasci o mapa é muito legal, mas como o retorno de Saturno voltou, eu tinha, não sei se dá para explicar bem, mas o Saturno, quando eu nasci, estava nesse grau aqui do microfone. Tá. Aí, só que ele estava para trás. Então ele foi um pouquinho mais para trás, já tinha nascido. Parou e foi para frente. Quando ele passou no mesmo grau minuto segundo, foi o meu primeiro retorno de Saturno. Eu tinha 6 meses e meio. Você falou, né? Nasci em agosto, foi em fevereiro, quase final de fevereiro. E aí eu demorei anos para descobrir com a minha mãe qual era o tema. E na hora que eu vi o tema, eu falei, uxa, né, isso aqui está repetindo também na minha vida. Então eu comecei a mudar o vetor do foco, a intenção da busca de consciência para falar, eu estou repetindo esse padrão. Não é bom, porque minha mãe tinha um assunto com o meu pai, não sei o quê, papá. Essa carga emocional se repete. E agora eu vou ter o retorno de Saturno pela minha idade, né? Vou ter... E também a mesma coisa, vai passar uma vez agora, que eu vou estar Argentina, Paraguai, depois vai e volta. Provavelmente eu vou estar... Devo estar em Miami mesmo, né? Miami, e aí depois... Ou Boca Raton, dos dois, e depois eu vou e volto, e aí eu vou estar no norte de Israel. No norte de Israel, não. Perdão, norte do Japão. Tá. Israel era o que eu ia no meio, fiz o cálculo, falei, não, é melhor passar no Japão. Eu vou estar no norte do Japão. Tá. Né? Isso já está definido. Né? Essas 3 revoluções, com o objetivo de quebrar a história, reconstruir, olhar, sair dessa mesmice que é a repetição do mapa astrológico, sabe? E para sair do mapa astrológico, você precisa ter consciência. Precisa. Eu assino embaixo isso. Eu assino, porque é assim, eu vou conversar com os terapeutas, eles falam, você pode ver meu mapa? Eu vou conversar com o médico, pode ver meu mapa? Aí eu vejo que está todo mundo numa batalha para dar o up. Então você vai falar com o médico hoje, o médico vai falar, genética não é destino, você pode mudar. Claro, tá. E a epigenética. A epigenética né, com esse objetivo, né? Então tem uma quantidade de médicos agora que estão olhando isso olhando e falam, nós podemos mudar. Se vai na constelação familiar, a gente fala, nós somos a geração que pode mudar toda a nossa história e dos ancestrais. Aí a gente pega e abre as asas para receber todos os ancestrais com todo respeito, né? E nós somos uma alma familiar vivendo uma frequência de dor, de uma exclusão, de algum momento, de uma agressão, de uma violência. E a partir dali a gente pode mudar. Aí chega na astrologia a mesma coisa. Nem destino, nem acaso. Vai ter consciência. Então você olha o mapa astrológico e fala, eu vou entender essa frequência nos detalhes ocultos. Eu tenho que estar aberto, saber, olha, falta pouco para acabar, falta pouco para... Veja isso, agora está mais intenso, olha qual é a repetição neurótica e vamos limpar isso. Então você tem que sair, você tem que ir além das estrelas. Né? E eu tenho a base minha, eu sou uma pessoa que nasci com a religião judaica, a minha base é judaica, e mesmo eu falando várias línguas, várias religiões e me relacionando com vários meios, né? No judaísmo fala que a astrologia ela não é bem-vinda quando você fica prevendo. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E essa hora, e eu sei prever, né? Eu tenho, sei lá, 200, 300 previsões, todas escritas, faladas e acontecendo, tudo mais. Até de morte de ministros, né? Eu falei, vai morrer um advogado vinculado ao governo, não sei o quê. Eu lembro que um vídeo que eu vi seu foi exatamente isso, você falando
da morte do PT ali, mostrando a bandeira, É, você e uma e depois amiga. eles voltaram por outro Sim, caminho, sim, mostrando, sim. né? Esse aí eu fiz com uma amiga já falecida, É. Hannah Opitz, né? Hum, Que a gente ficava... Era bem engraçado, ela é bem virginiana, ela ficava estudando o mapa, não sei o quê. Aí eu falei, na hora eu vejo, né? aham, Aí eu falei assim, o que vier vai vir exatamente o que precisa, não sei o aham. quê. E a gente se dava muito bem, porque um complementava o O outro, outro. né? Hoje eu faço complementações com outras pessoas, Aham. mas com ela foi uma sinergia muito boa, assim, de respeito e entender. Cada um era de um jeito e a gente sabia conviver junto muito bem, Sim. né? E ela estava enferma e aí ela foi teimosa no sentido de não buscar uma solução, ela achava que a solução ia ser energética e tem assuntos que são materiais. Então tem São. assuntos que são nutricionais, de Sim. ginástica, de sono, que eu tenho agora feito mais mudanças De para essa intervenção área, cirúrgica. intervenções cirúrgicas, às vezes químio, rádio, É, dependendo da é. situação. Às vezes você pega um Júpiter, às vezes que sei lá, num ciclo planetário curto, ele vai lá e manifesta. Então o câncer pode aparecer muito rápido, Aham. ou pode ser um câncer muito lento que já está há um tempão. Mas o momento que dá a consciência, o diagnóstico do câncer, é um tempo para ver se ainda dá tempo. Aham. E se der tempo, a pessoa pode mudar o comportamento, pode mudar os hábitos, pode mudar a nutrição, pode mudar e ser feliz por muitos anos. E eu tenho, minha mãe, por exemplo, né, ela está 25 anos num processo de um Highlander, né, que conseguiu dar um up. Até meu pai ainda já falecido, mas meu pai também ele conseguiu transcender esses assuntos. Aham. Então eu vejo assim a importância da gente estar eternamente como um buscador, um jovem Sim. buscador, sabe? E aí, voltando ao que você estava falando da astrologia dentro do judaísmo, isso sim é bacana. Olha, é assim, os rabinos super me reconhecem, né? Isso é Aham. muito importante. Os rabinos sabem que eu sou um cabalista, né? Eles sabem. Aham. E o cabalista não fica falando de previsão, né? Aham. Então o objetivo não é prever, né? O objetivo não tipo, você pode fazer aqui pela mão, entender as linhas, os montes, né? De Júpiter, de Saturno, do Sol, de Mercúrio, de Netuno, de Vênus, de Marte. Tudo isso aqui está aqui, as linhas. Começar a observar, ver em que momento está. Mas você não pode falar, você está predestinado para X, Y, Sim. Z acontecimentos. E tudo isso dá para mudar. Só que o que acontece? A pessoa precisa debater e discutir com ela mesma. Ela precisa discutir com os padrões dela. Ela precisa saber que o jeito que ela pensa é neurótico. O jeito que ela vive é neurótico. E esse jeito ele conduz como um rio para algum lugar. Se você olhar e tiver consciência desse sistema seu, você pode optar, principalmente no que você sabe que não é bom, você fala, eu vou mudar a direção, mudar o vetor. Isso dá longevidade. Você pode ver, a humanidade está fazendo isso, né? Quantos ano médio de vida que os homens e mulheres no mundo têm? Tem estudos de longevidade. É importante amizade, importante compartilhar. Não é bom ficar em silêncio. Não é bom. Você vê hoje, né? Eu peguei e fui, antes da gente começar, eu fui falando coisas pessoais minhas, Aham. né? Porque você vai liberando, você não pode ficar preso a algum assunto, né? Se ficar preso a algum assunto, esse assunto Ah, não, vai te vai te corroendo, né? corroendo e a enfermidade vem, bate a porta e tem um premature grave, né? A morte Aham. prematura. E o que que você acha desses retiros de 21 dias em silêncio? Olha, é assim, eu fui para o Japão, fiquei Ah, 72 dias no Japão. ah, Fui para Israel, fiquei um ano. Fui para a Índia, para o Nepal, fiquei 2 meses e meio. ah. Estava na França, fiquei um mês. Fiquei na Suíça, eu não sei, sempre um mês. Fui para a primeira vez que eu fui para o Peru, eu fiquei 35 dias. Teve uns dias que eu fiquei na Bolívia só. E isso é muito importante, porque o tempo que você fica, 28, 29 dias, é o tempo da Lua passar por todos os graus dos 360 graus. E quando a Lua vai passando por todos os graus, você vai vivenciando todas as
formas que você vai ter na sua vida. Como numa plantação, né? E aí o que acontece? Quando você faz um retiro, 21 dias é 270 graus de lua, Tá, né? 28 dias dá 360. tá. Então, eu sugiro que a pessoa faça um mês. Ah, mas o retiro é só 21 dias. Eu falei, continua em casa. Continua em casa, continua, não volta pro normal. Continua. Se é para ficar em silêncio, fale só o necessário. Se é para sorrir, ver como que é rir. Se é para se alimentar, se é um jejum, faça para você ter experiência no corpo máxima. Eu estou indo para o Japão agora, no ano que vem, no início do ano que vem, a passagem é de 1 mês e pouco, né? Óbvio, porque eu vou vivenciar esse 1 mês novamente no Japão. E eu fiz isso no Egito, eu fiz isso nos Estados Unidos, eu fiz, sabe assim, na Argentina, no Equador, na Colômbia. Todas as vezes eu tento ficar o máximo tempo para vivenciar numa outra latitude. Nessa autoobservação, né? E é muito interessante, porque quando você sabe astrologia, você vai vendo a posição. Agora eu uso o celular, né? Eu vejo a posição, alguém vem, alguém me liga, acontece alguma coisa. Teve um dia que teve um acidente muito próximo a mim, eu só observei. Aí eu tirei o celular, olhei, vi o aspecto no céu, relacionei com o meu mapa. Eu falei, bem, ainda bem, meu mapa não tem a ver com isso, mas está próximo. Olha como foi. Então, assim, observar o céu, conversar com o céu, entendê-lo e trazer isso para o dia a dia é uma oportunidade. Mas existem momentos que você sente que você está num estado de alerta, assim, o tempo todo ou não? É assim, Que é uma leitura de tudo que está acontecendo, sim, né? mas eu tenho que aprender a ficar também um pouquinho menos. Então, eu tenho momentos que eu estou parando, principalmente esses últimos meses, né? Eu tenho feito uma jornada interna, né? Então, eu fecho, eu fico no escuro e aí o celular está lá. Se eu tiver vontade, eu pego o celular. Mas eu tenho deixado o celular parado. Então, muita gente manda mensagem, eu só vejo no outro dia. Ou de madrugada, caso eu resolva. Mas eu passo algumas horas em silêncio para não pensar e não me conectar com nenhuma história que eu estou vivendo. Para eu tentar sair desse alê que tem esse corpo varanda, né? e ir para uma outra dimensão. Sim. E entender e lembrar que eu não sou só esse corpo. Que eu sou uma partícula de um espírito. Eu sou uma alma, além dessa alma corpórea, alma emocional. Eu ouvi agora um cara falando assim que quando a gente está bem, né, a gente tem 1000 problemas, 1000 assuntos. Mas quando a gente está doente, a gente só tem um assunto. Só tem um problema. Né? É verdade. Então, a vida se restringe ali. na hora que você tem limitações físicas, tudo mais, né? E na hora que você morre, eu fico pensando, né? Na hora que morre, eu já acompanhei várias pessoas no leito de passagem, tudo, né? Na hora que a pessoa morre, acabou. Mas aquela história toda acabou, mas há algum processo posterior? Na minha opinião, óbvio que sim. E nesse posterior, tem um momento de paz também. Então, o que eu faço atualmente? Eu tento evitar ficar plugado. Mas, tipo, hoje à noite eu vou dar aula de astrologia e saúde. Ontem eu dei para as minhas turmas, juntei as 2 turmas e dei... qual era o tema? A gente deu uma continuação de Revolução de Saturno. E eu peguei um mapa de uma cliente que ela autorizou a estudar, né? E eu tava assim, aí cada um falando, ninguém chegava no ponto, não sei o quê. Aí eu peguei, pessoal, olhem por esse ângulo, apaguei toda a lousa, falei, agora observem esse ponto médio, olhem onde vai dar o Vesta, não sei. E aí a minha mente é a 1000, ela é muito rápida, mas eu tenho feito o exercício de ficar em silêncio. Eu pego a bicicleta, vou andar e fico andando, às vezes com música, às vezes eu fico cantando, eu tô no carro, eu fico batucando, fazendo sons para esquecer do terapeuta, do astrólogo, do homeopata. Que é muito. E eu tenho também as florestas, né, que eu preservo. E aí eu vou para a floresta, lá eu fico 2, 3 horas podando, conduzindo. Aí é só presente ali naquele momento, né? E elas falam, e a conversa fala, e aí eu tomo um banho de floresta. É uma oportunidade. Às vezes algumas pessoas vão comigo,
algumas ficam no celular, porque tem internet agora, Aham. ou fica propaganda e não sei o quê, e perde o tempo do silêncio. E aí eu saio, a casa tá aqui, eu saio, entro, de repente começo a ouvir os barulhos, o rio, o som, o vento, aí vem uma brisa, traz um outro Ah, som, um chacoalho das já te leva árvores, para outro lugar, os né? animais, dependendo do horário também. Então, assim, é uma oportunidade, né? Olha, me veio uma curiosidade aqui. Você, que é esse ser multipotencial, cheio de potencialidades que você exerce, várias delas, mas assim, desde pequenininho, você se É, sente já. é assim, quando eu tinha 4 anos, a gente atravessou a rua, a gente morava no Morumbi, e tinha uma banca de jornal atravessando a Aham, avenida lá, Malvinas e Alvarenga. E aí atravessou, e aí eu fui falar, tinha 4 anos, eu fui com a minha mãe, ela foi comprar alguma coisa, aí tava chovendo, e aí nisso a gente ficou um pouquinho lá, e eu pus a mão no peito do jornaleiro aham. e falei, ela está bem. Aí ele ouviu, ele falou, ela está bem. E aí ele começou a chorar. E aí minha mãe falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Não, não, minha mãe morreu ontem e seu filho está falando que ela está bem. Ela, sim, ela está bem, ela está bem. Eu Você não se tinha... lembra disso? Não, eu lembro da banca de jornal, Tá. mas minha mãe já falava sobre isso. Aham. Aí com 7 anos eu ganho meu primeiro jogo de tarô, que ela me deu, que era da revista Planeta, que veio Ah, junto, não sei o que. Ela fez até dedicatória, tá lá na clínica. É, e eu só uso o meu tarô só uso o tarô quando eu tô fora. Ou aham, fora da clínica, atendendo em algum evento, aham, ou fora do Brasil. Ou fora de São Paulo, perdão. Fora de São Paulo ou do Brasil, tanto faz. E aí eu levo, às vezes, para atendimento, eu levo um complemento. Não aham, sei, é meio, sei lá. E aí, com 14 anos, a minha mãe foi fazer o curso do Silva Mind Control. aham. E ela não eu consigo colocar a minha irmã na casa de alguém e não tinha onde colocar. Aí falaram, posso levar meu filho? Pode. Aí estava lotado, não tinha onde sentar, sentei do lado do professor. Já foi E absorvendo aí tudo. ele perguntava para mim, e Alexandre, o que você acha? Aí eu pegava e começava a falar. Só que nisso eu fiz o curso, aprendi a luva anestésica, que é um Qigong, é um reiki, né? Ah, Eu virei especialista quantos anos você Eu tinha? tinha 14 para Ah, 15. tá. 14 para 15. E a partir dali eu comecei a atender meus amigos. E até atendo até agora. E até uma vez que eu estava bem mal, bem triste com um assunto pessoal, um amigo meu falou, Alê, lembra, a gente tinha 15 anos, você atendia todo mundo. Todo mundo, cólica menstrual, dor de cabeça, não sei o que, você chamava táxi com a mente, não sei o que. Gente, que lindo. Todo Então, mundo embarcava, né? assim, aí Ou ficou... tinha alguém que, sei lá, fazia Não, na alguma época, espécie de bullying? não tinha Nada. bullying nisso. O bullying é agora com uma competição profissional, de repente. Então É? eu evito, ou essa coisa da polaridade que o Brasil está Aham, passando na aham. política, né? Sim. E acham, às vezes falam, você é da direita, depois falam, você é da esquerda. Aí eu falei, olha, não é, não, eu tenho certeza que você é. E aí vai indo e vem uma raiva, que vem a raiva deles, né? Sim, claro. Aí eu tenho que esperar passar e seguir a vida, estudando e trabalhando. E como psicólogo, já teve algum, você já sentiu algum tipo de preconceito por você ser astrólogo também? Já, mas aí o que eu faço, né? Quando eu estava já formado, eu estava atendendo, eu queria fazer medicina, eu achei que eu tinha que fazer Aham, medicina. Depois eu virei doutor em Beijing, né, em aham. acupuntura, tem esse título máximo de acupuntura, que não é suficiente. Se eu ganhasse na Mega Sena, se eu jogasse na Mega Sena e ganhasse na Mega Sena, Ah, eu faria um curso que nem joga. eu faria o curso de medicina mais uns 5 anos, mas eu acho que o que eu faço já, that's enough, Já, sabe você assim? já sai curando. E aí, mas eu queria fazer medicina, eu fui fazer cursinho. Aí eu conheci uma moça no cursinho que não estava legal, veio pedir ajuda, foi no consultório e eu falei, eu vou fazer igual meu psicólogo, né? Sem astrologia. E conversando com ela e ela falando de um tema de relacionamento, que o cara não dá atenção, mas que não sei o que eles se davam super bem, que de repente. Aí foi várias sessões, várias sessões. E aí, de repente, era a única que eu falei, ela é você, psicólogo, né? De repente eu fiz, mostrou Você, fotos. psicólogo, é ótimo. Você só psicólogo, que o Sim. CRP fala, Aham. só psicólogo, só não sei o que, não pode ser isso, não pode ser aquilo, não pode É. dar floral, não pode ser o quê. E eu tive que virar doutor em Beijing para falar, então não me encha um saco, né? Eu sou
eu sou de fato um doutor em acupuntura. Eu sou de fato pós-graduado em biossíntese, em biodinâmica, Então teve essa intenção também de ter Quem uma... teve durante um tempo era, como psicólogo, eu não podia exercer astrologia. Sim. Então hoje eu vejo que a leitura astrológica, a escuta clínica, elas são o que dá clareza para eu poder agir. Mas o que, que eu faço? Se a pessoa vem para o astrólogo, eu atendo como astrólogo. Se a pessoa vem para o terapeuta ou psicoterapeuta, eu sou psicoterapeuta. Se a pessoa vem para o acupuntor, eu sou acupuntor. Porque se ela porventura pedir alguma mescla, eu falo com o maior prazer. Aí ele falou, quer? Eu tenho uma televisão enorme na clínica, tenho duas enormes, né? Uma na sala de eventos e outra aqui. E eu pego e mostro o mapa e a pessoa sai sabendo. Ela vai embora olhando o mapa dela, tendo consciência. Ela sabe qual é o assunto, sabe o tempo, o espaço. Mesmo que não sabia nada, tem uma visão astrológica em detalhes, né? Então, mas eu sempre respeito o pedido, o desejo. O desejo do cliente. O desejo de falar assim, eu gostaria muito de ajuda, não importa a técnica. Ou, eu gostaria muito de ajuda através desta linha. Sim. Eu falei, tá bom. Eu fui indicado porque você faz isso. Eu falei, tá bom. Eu nem falo que eu faço outra coisa. É muito interessante. Bem, e desse caso, passou um dia, eu perguntei assim, por favor, há quanto tempo você não vê o seu ex-namorado, né? O seu namorado, você não sabe quanto tempo você... Ela ficou assim, pensando. Há 2 anos e meio, quase, 2 anos e 4 meses, uma coisa assim. Aí eu dei eu falei, nossa, eu estava pensando que era uma coisa de 1 mês, 2 meses. É um assunto recorrente, é um assunto crônico. E eu estou pensando que é um assunto específico. Aí eu falei, só um minutinho, que dia você nasceu? Por favor. Eu nasci dia tal. Que ano, Tom? Só um minutinho. Fui até outra sala, peguei Efemérides, que é o livro dos astrólogos, abri, fui no dia dela e eu vejo o aspecto de Vênus e Netuno em quadratura grau exato, que é o amor platônico, na ilusão do amor. E pode ser para as finanças, pode ser para o afeto. Aí eu falei, poderia ter passado para ela isso. E a partir dali a gente trabalhar. Aí a partir dali eu assumi que eu vou trabalhar com astrologia como estrutura matemática básica para poder me conectar com o que a pessoa trouxer do assunto dela. Então, quando ela chega, você já perde os dados, por exemplo. Se for mapa, sim. Eu falo. Se for para leitura, eu peço os dados, por favor. Tá. Os dados é dia que nasceu. Como paciente de psicologia, não. Não, mas isso virou uma coisa tranquila. Mas durante uns 10, 15 anos, eu tinha medo do conselho, que não sei o quê, papai. Depois eu falei assim, quer saber? Eu sou um astrólogo. Se alguém vier perguntar, eu sou um astrólogo terapeuta, um psicoterapeuta que usa a matemática celeste, né? Que usa a medicina chinesa, que tem como recurso a constelação, que tem como recurso a homeopatia. Que tem os 2 tipos de consultas, 3 tipos de consulta. Eu também sou pós-graduado na USP em política e estratégia, em ciências políticas, que é como resolver problemas. Né? Então eu agreguei esse estudo olhando, em vez de olhar uma visão macro de um país, né, de como você concatenar os interesses, né, de países distintos, evitar as guerras, tudo mais, fazer o mesmo nas relações. E eu vejo na minha história pessoal que às vezes eu tento mostrar uma outra forma de uma comunicação não violenta e uma busca de resolver problemas, né, desenvolver a capacidade de resolver problemas para os assuntos, e quando a pessoa não tem isso, ela vai para o extremismo e acaba tendo rompimento. Quando ela tem isso, ela vai para um novo entendimento e aí dá uma continuidade. E aí vai depender da escolha do outro mesmo. Isso. E a escolha do outro faz parte da consciência da alma dela. Se a alma dela quer mexer com o assunto, ou se você olha aqui no mapa e vê um trânsito de uma transformação profunda na vida da pessoa, né? Aí ela vai atrás e ela vai pedir isso. Às vezes através da dor, tipo um insight dolorido, né? Como o próprio Freud colocou, né? Ou às vezes com uma sensação de um vazio, a sensação de um novo. Cada um passa por um trânsito.
Então eu tenho que olhar o mapa de um, o mapa de outro, o mapa do casal, né? Eu faço Sim. muito isso e às vezes uma das pessoas está passando por uma transformação achando que é o melhor caminho. Eu falo, ok, né? Mas o mapa do casal, quando está passando por crise, que é o ponto médio, né? Você pega quem é mais velho vai para frente no tempo, quem é mais jovem vai para trás no tempo e eles se encontram no tempo e espaço e formam outros mapas, que é o mapa composto e mapa de relacionamento, que é uma outra técnica de Ah, sinastria. E desse mapa, quando tem um trânsito violento, tipo um Netuno no ascendente, um Plutão no ascendente, ou no fundo do céu, uma reestruturação, o rompimento é iminente. É iminente. E não tem como segurar. é mesmo. Não tem como segurar. E alguns dá para voltar, outros não dá para voltar. Depende do desejo. A gente fala o desejo no marketing, né? O desejo Aham, do cliente de comprar, o desejo, o objeto desejo que a gente fala na psicologia, o que aham. eu quero para mim, ou qual a intenção, né? Que a gente usa na arte marcial, qual a intenção do golpe, né? Qual é o teu a tua kavaná, né? Tua direção de energia. Se Kavaná. você kavaná, né? A intenção, né? A kavaná, ela é muito usada na arte marcial e na cabala. E no judaísmo ensina também. Qual Ah, é a intenção, né? E eu me lembro que o meu psicanalista pegou e falou: o teu desafio é muito grande, porque você está querendo mexer com estruturas. Aí eu falo, eu não sei se eu vou dar conta. Ele falou, vai depender da proporcionalidade do teu desejo. Aí eu fiquei assim quieto. Aí eu falei, ainda a dor continua, mas o desejo de mudar é existe. maior. Eu vou refletir a respeito. Ele falou, muito bem, paramos a sessão. Pum, e acabamos a sessão. Então, a intenção do desejo, a intenção e o desejo, eles são a mola mestra, o Aham. caminho mais forte, o rolamento É do, o do, do, do- mover, né? é, a alma ela anda pelo desejo, né? E quando você tem clareza do teu desejo, se o teu desejo é narcísico, você fala, eu quero ser famoso, famosa, rico, eu quero ter eh, política, eu quero economia, sei lá, a pessoa assim, né? Eu quero ter carros, eu quero, Aham. eu quero ter uma família, mas depois não sabe o que fazer com isso. Chega lá e. É, É. então, como ser feliz a cada dia. Então a gente sabe que tem vários óbices, tem vários obstáculos. E um dos obstáculos é saúde, que a gente tem que ter visão disso. Outro obstáculo é relacionamento. Outro obstáculo é saber se sustentar, saber caçar, Aham. caçar para A poder independência, né? prover, né, que seria Autonomia. economia, ter capacidade de trabalhar e receber o dinheiro para poder sobreviver. E outra capacidade de se relacionar publicamente, né, com amigos, Uhum. né, não só com a Interação família, social, né? interação social. São pontos importantes para que você possa chegar no nível mais alto, abandonar tudo isso e ir para a luz. Mas isso é numa outra etapa onde você está bem com tudo isso. Se você não estiver bem com tudo isso, é difícil você ascender para a luz. Aham. Fazer uma coisa igual Buda, igual Krishnamurti, ou sei lá, alguma pessoa que tá num nível maior. Você tem que ver a psique e liberar seu verdadeiro potencial. Né? Sim. Eu tenho vivido isso, né? E respirado isso. Eu tenho falado para você agora, no Conectando Olhares, né? Eu só entendi aqui, né? Quando você está olhando aqui, é muito, muito legal. Mas eu tenho visto que esse é o maior desafio. E falando em potencialidades, o que que você diria para alguém que tem muitos potenciais, muitos talentos e não sabe integrar? Como que ela pode começar essa integração, no caminho dessa integração? Olhar para. O que você apontou Para para? essa câmera aqui. Ah, para a câmera? É. Bem, a gente não é somente a nossa genética, o nosso corpo, o nosso mapa astrológico. A gente é muito mais que isso.
Aham. Mas primeiro precisa passar por consciência do corpo, consciência da psique, comportamento, ver os padrões de comportamento, as defesas de caráter, saber se relacionar de forma diferente, olhar o mapa, saber os ciclos, os trânsitos, os momentos, as dificuldades formadas desde o nascimento e a partir dali transformar. Transformar, se é derrota, transformar a derrota em vitória. Se é bom, pegar e compartilhar. Ou seja, o que é ruim, melhora e transforma. Aham. E fica bom, compartilha a luz com o outro. Então Lindo. isso eu acho que é o principal, Aham. né? Porque todas as pessoas que mudaram viraram luz para outros. Elas passaram por um processo pessoal, pela jornada do herói interior deles e falaram assim, é, é, eu, eu vejo a vida diferente, né? E sempre Bacana. falando com a verdade, né? Tem uma É. série muito legal do Descobrindo as Bruxas, acho que é alguma Não, não coisa vi, não. assim, na Boa. Netflix, né? Muito bom, são Ah, 3 temporadas, uns 20 e poucos capítulos, 7, 10 e 8 capítulos, assim. E tem uma hora que eles têm uma reunião entre os bruxos, os vampiros e os demônios. E aí nisso, e você vê todo mundo falando a verdade, com exceção de 2, 3 fora do caráter. Então tinha um bruxo muito mal que estava querendo aham. para si, tem um vampiro que estava há anos e anos e milênios com planos de tirar o Só poder do sugando. outro, e tinha um demônio também. O demônio uma hora pegou e falou: "Eu não sei por que eu estou te contando o segredo oculto. Eu mudei. Você quer alguma coisa? Pelo incrível que pareça, eu não quero nada." É muito bonita essa cena, porque ele teve um processo de amadurecimento, de Uhum. consciência, e ele abriu mão de tudo, do poder de tudo. Ele estava bem. Ele queria Veneza, né? Ele queria isso, né? E depois, quando um mentiu e o outro sabia, aí o vampiro, teu coração está batendo mais forte, tuas mãos estão suadas, você está mentindo. Aí ele pega assim, e aí ele pega e fala a verdade. Porque a discórdia, né, que é o planeta Ares, quando é bem trabalhada, você discorda do outro, chega a um consenso, fala a verdade e consegue um novo patamar, uma nova Sim. interação com o mesmo tema. Porque quando um entende que não é uma verdade única, que é o olhar de um, o olhar do outro, por isso conectando olhares, aí faz muito mais sentido, não é a polaridade, né? O seu olhar é esse, o meu é esse. Que curioso, me explica o teu olhar. Vira outro lugar, né? É, é, Uma é, dança. e não só o olhar, também com o teu sentimento, né? Sim, sim. Então a gente fala assim em hebraico, tassim lev, né? Coloca o coração. Coloca o coração. Lindo. Sinta, né? Então, o que significa tassim lev? É presta atenção em português. Atenção, Aham. negação, tensão, né? Ou É, seja, é, é. não, e outro, fala, qual é o teu sentimento? É bom, é ruim? Você gosta, não gosta? Te parece? Como na psicanálise, como te parece, né? Como que é para você? Você vai na Argentina, até o taxista fala, Que te que ele parece? parece, né? Muito legal. Ai, Alexandre, muito bom, muito bom. É. Você tem alguma transformação assim que te marcou muito, que você queira compartilhar para a gente terminar aqui? Primeiro, eu estava seguindo os passos do meu pai. Meu pai era da seleção brasileira, ele era jogador do Botafogo, era o leão do Botafogo, Ah, né? E ele jogava vários esportes, igual eu faço várias, né? Me chamam de sim. polímata, né? Assim, Aham. meu pai era de esportes, então ele jogava basquete, vôlei, polo aquático, tudo na seleção brasileira, né? E até falaram de homenagear lá no Botafogo. E aí nisso, eu estava seguindo igual, era da seleção paulista de vôlei. Ah, E eu tive um problema com o ombro e fui operado. E a partir da operação conheci o Armando, de nossa. massagem, É. e que era casado com a Eliane Lobato. E de repente eu fui para conhecer um pouco do yoga, mas eu enveredei mais para o Qigong, né, da Aham. chinês, e para Kabbalah, para Abriu-se um mundo, e né? tudo. E eu parei o esporte de vôlei de competição. Aham. Era como se eu falei, eu não faço mais parte disso, né?
E eu senti isso de uma forma muito forte, né? E agora eu tenho sentido a mesma coisa. Só que aí eu falo, eu tenho que me esforçar um pouco mais para quebrar os padrões, né? E eu tive um que eu acho que vale a pena contar, que não tem nada a ver com clínico, que foi quando eu descobri, eu estava no deserto e eu plantava, né? Trabalhava no coisa, e eu tinha que tirar o cano de irrigação e ele afundou na terra e eu comecei a tirar e a quebrar. E eu fazia muito Kung Fu na época, eu era muito forte, violento, assim. Qualquer pessoa que eu tocava, a pessoa machucava. E eu comecei a cavocar, eu falei, vou quebrar isso aqui. Aí cavoquei, de repente virou areia. Começou a aparecer areia. Deserto. Aí eu falei, claro, eu tô aqui em Beersheba. Eu tô entre Ashkelon e Beersheba, eu tô no deserto do Negev. Eu tô no deserto, coberto de uma camadinha de 40, 50 centímetros de terra, com essas árvores, com esse cheiro, com essa beleza, com esses pássaros, com tudo, flores, alimentos. Eu falei, nossa, esse é a força do ser humano quando está junto. Isso para mim não é clínico. Esse é o trabalho paralelo que eu faço, que eu fiz hoje, os plantios, que é o mutirão, onde todo mundo se junta com uma intenção para o melhor para todos, do bem comum. Então isso foi talvez... eu tenho umas 10 histórias fortes, mas essa foi a história coletiva, que se todo mundo se juntar em todos os setores que for, eles vão fazer a vida melhor. Somos mais fortes, né? Isso. Muito lindo. Isso. Nossa, eu te agradeço muito ter vindo aqui. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Que bom, E fiquei contente que eu vi um montão de amigos e amigas que passaram por ti, né? Sim. E então, assim, orgulho, né? Assim, eu vou descobrindo, né? As como é que eu escuto? Porque no Instagram tem cortes, né? Tem os cortes aí no canal do YouTube. Eu vou assistir. Conectando Olhares com Patrícia Astracais. Eu vou ouvir todos, tá, Paty? Eu vou ouvir obrigada. todos, né? E você, como é que as pessoas te acham? Me acham no Instagram. No Instagram, putz, meu celular tá aí? Ou é Alexandre que você põe no Instagram? Não, tá lá como Alexandre Chute, mas é... CHUT. Muito obrigado, meu querido, muito obrigado. Ele veio por baixo da mesa para não aparecer. Aqui eu pus em modo avião, mas eu pego aqui assim, eu tenho 2... Tem YouTube também? Eu tenho... Você faz vários vídeos. Eu tenho vídeos no YouTube, a maioria é fechado. Meus vídeos são fechados para os alunos. Tá. Infelizmente, só para quem é aluno que tem acesso. De astrologia, né? E de acordo com as turmas, né? E eu tenho, então, assim, quem quiser sessão, né? Sim. Sessão com a senhora Luana, que é o WhatsApp, que é São Paulo, 933172278. Aí escreve, ela tenta falar comigo, demora para responder, mas ela responde depois, 933172278. E curso, que eu acho que é um outro mecanismo de aprendizado e auxiliar as pessoas, né? É com a Michele, que ela é uma aluna já formada, voluntária, e que ela coordena e administra para mim, porque eu já não sou bom nisso, e ela fica administrando. Você já tem muita coisa para fazer. Então, o telefone da Michele é São Paulo também, 11 99 19 60 939. Vou falar de novo, ó. 99 19 60 939. E esses são os contatos. Ou Instagram, que é uma máquina de vendas, mas eu prefiro evitar. Logo eu vou abrir uma turma nova, aí eu vou usar o Instagram para vender, mas o dia a dia... Mas tem o boca a boca, né? É muito bom. Dia a dia. Poder ajudar agora. Nós somos uma geração que pode mudar tudo isso, em todos os setores. Na política, a política deveria saber isso, as gerações novas têm que vir para unir as polaridades e trazer o bem comum. Você podia entrar aí no meio dos políticos para eles abrirem a cabeça. É muito violento. Eu estava hoje com o subprefeito, conversei, falei, fulana específica, deu muito problema, usamos uma técnica, me chamaram, fizemos uma articulação. Hoje está tudo bem, estamos trabalhando bem, estamos fazendo em prol da cidade, né? Conte comigo, conte com nossa equipe, né? Com plantio, né? Não plantio só, é para todos os assuntos coletivos da nossa região. Tá. É que eu sou especialista nas árvores, né?
Então, eu fui lá, apareci, mostrei lá, ó, plantaram muito fundo, vamos levantar, vamos fazer de outra forma, tá no ângulo errado, mudamos o ângulo. Aham. Detalhes importantes, que quando você planta a árvore, é igual quando você nasce. É muito delicado. Fizer errado, dá problema. Sim, sim. Entendeu? Fazer Ai, errado. trabalho lindo, maravilhoso. 2 milhões e quantas de mudas? Eu tô quase 3 milhões. 2 milhões, quase 900 mil. Tá quase 2 milhões e 900 mil. Falta aqui umas... Aqui e em outros países. 5, né? 6 mil. Eu plantei em 22 países. Que lindo, parabéns. Plantei na Índia, no Nepal, no Japão, na China, como fala, em Israel, no Egito, Nossa, no Equador, maravilhoso. na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia, no Chile, no Peru. Peru 3 vezes eu fui lá, plantei todas as vezes. Fiz com os hotéis, plantios enormes. Estados Unidos, que eu plantei 6 mil árvores. Uau. México, plantei. Uruguai, Brasil em vários lugares. Tem na Europa, tem na França, na Inglaterra, na Itália, Nossa, na maravilhoso. Suíça, todos os lugares. E sempre mobilizando os outros, tocando o coração dos outros, para que esse assunto vire coletivo. Ai, que venham mais alês, que esse mundo está precisando. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Pati. Adorei. Né? Muito obrigado. Tá? Muito. Espero ter sido útil também. Tá? Se não foi. Que inspire muitas pessoas. Obrigada. Muito obrigado, querida. Tchau, tchau. Olha lá, olha lá. Aqui eles são 3, eu fico perdida. Já finalizei. Já fechou. Ficou certinho.